na sociedade. Então, algumas mulheres, mesmo tendo esse dom ou recebendo o chamado, então, elas acabam até enterrando o dom. Por medo das pessoas não lhe aceitarem, não lhe acreditarem. Então, por isso temos visto muitas mulheres com um chamado, mas não conseguem fazer nada e fica escondida, aliás, fica escondida. Porque carrega um medo. Isso por quê? Porque elas não encontram o apoio na sociedade. Muito mais quando falamos no ministério, falamos da igreja. Então, não encontra o apoio em condições normais. E os homens deveriam apoiar as mulheres que receberam o chamado. Porque, afinal de contas, nós todos fomos chamados para a salvação de almas, salvação de vidas. Mas não está a ser fácil para os homens aceitar o chamado. Para aquelas mulheres que ganharam coragem de não querer esconder a graça ou o dom que elas foram dadas, estão a sofrer de ser atiradas as pedradas. Mas pela graça do Senhor, estão a conseguir ir caminhando pouco aos poucos. E eu tenho acompanhado dos debates dos pastores, sempre há discriminação na parte das mulheres que são líderes, que estão a liderar os ministérios. Talvez ter lançado as palavras encorajadoras, em vez de eles encorajar as mulheres que têm a visão de salvação de vidas, mas lança as palavras que não encorajam as mulheres. As mulheres sentem-se deprimidas e sentem-se humilhadas porque está a faltar o apoio da parte dos homens. Então, esse é um desafio muito grande no dia de hoje. Mas, se olharmos da própria Bíblia, na Bíblia nós encontramos várias mulheres que trabalharam no ministério. Quando vamos olhar no livro de João, nós vamos encontrar aquela samaritana que conversou com Jesus Cristo no poço. E a palavra de Deus disse, depois de ela ter uma conversa com Jesus no poço, foi aquela mulher que foi para lá na vila, na cidade, na aldeia. Foi ela que foi pregar o evangelho, que vinde para ver o Messias, um profeta, o homem de Deus que me profetizou tudo, aquele que nós esperava. Os homens ouviram da boca de uma mulher e creram, acreditaram e saíram de lá fora até o poço para poder ter um encontro de Jesus. Quando chegaram, de tudo que Jesus conversou com eles e acreditaram que na verdade esse mesmo é o Messias. Mas quem foi evangelizar? É uma mulher. Quem foi expandir a palavra de Deus? É uma mulher. Mas no dia de hoje não está a ser fácil. Não está a ser fácil. É um desafio mesmo muito grande. É uma luta muito grande. Mas pela graça do Senhor, aquelas mulheres que têm coragem de enfrentar e estão caminhando com ministérios. Embora que não está a ser fácil, mas pela graça do Senhor, estão a caminhar e pouco a pouco, mas é coragem mesmo. Às vezes temos levado algodão e tapar nos nossos ouvidos e faz de conta que não estamos a ouvir nada. O importante, o foco é Jesus Cristo e queremos salvação de almas. Então, com isso, pastora, esses são os desafios de uma mulher para cumprir o seu chamado no ministério. No ministério. É um desafio muito grande, É um desafio muito grande e é esta barreira que as mulheres estão a encontrar no ministério. Porque os homens têm que saber que o ministério feminino é muito importante no ministério. É muito importante. Quando vamos ver no livro, deixa lá eu apontei pouco aqui para não poder esquecer.
Às vezes falar com base é muito importante, né? Amém. A base bíblica é muito importante. Amém. E vamos ver no livro de Juízes 4, de versículo de novo 4, 5, fala da profetisa e juíza no mesmo tempo, Débora. A Débora foi uma mulher Yes. e foi uma juíza e profetisa. Sim. Na altura que a Débora estava a liderar, não tinha falta de homens. Tinha homens lá. Mas estava aí uma mulher levantada por Deus para liderar o povo. Yeah. E a Bíblia disse que ela estava a liderar o povo no momento que o seu país estava em crise. Havia um conflito político. Havia guerra. Mas a palavra de Deus diz, até o líder do exército confiou numa mulher para uma vitória. Yeah. Antes de ele ir à batalha, primeiro foi consultar a profetisa Débora. Yes. E a profetisa disse que não, Deus irá dar a vitória. Mas ele disse que sim, mas não posso ir sozinha só sem a senhora. Yeah. Eu quero que a senhora me acompanhe. E a palavra de Deus que a Débora foi uma mulher profetisa, juíza, que estava a liderar naquele país, estava a liderar o povo. E não só de falar da Débora, nós podemos falar da Priscila. O livro de Atos 18 e 26 fala da Priscila. Priscila foi uma mulher até que foi capaz de ensinar Apolo. O homem recebeu o ensinamento de uma mulher. Então isso nos mostra que o ministério feminino também é muito importante. Isso por quê? Porque quando Deus criou o homem segundo a sua imagem, Yes. aí vamos encontrar a igualdade. Nós todos, tanto homem e tanto as mulheres, também fomos criados ou foram criados segundo a imagem de Deus. Nós todos somos semelhantes a Deus. E não falamos só da Priscila. Também podemos falar da Febe. E o próprio Paulo manda cumprimento da Febe, que ela ajudava a obra do Senhor. Era uma mulher que trabalhava no ministério. Mas só que o dia de hoje, nós encontramos uma barreira grande, encontramos uma luta grande, encontramos um combate grande. Talvez os homens se baseiam naquele versículo que o apóstolo Paulo que falou que não é bom que as mulheres levantem no meio da igreja e que fiquem só com a boca calada, não pode falar nada. Mas vamos olhar aqui. É que momento, em que sentido que ele falou isto aí? Yeah. Será que ele falou para todo mundo ou estava a falar só para uma cidade ou uma cultura? As pessoas têm que ver que ele falou só para uma cidade ou para uma cultura, para o povo daquela cidade. Em concreto, em Corinto. Sim, em Corinto. Era a tradição de lá, que as mulheres não poderiam se levantar e falar muita coisa. Mas ele não falou para todos. Não falou para todo mundo. Yeah. E os homens têm baseado nisso. Não, Paulo falou que as mulheres não podem falar nada. As mulheres até falam de lenço. Lenço também era a cultura daquela cidade, de Corinto, de amar lenço. Não era todo mundo que deveria amar lenço. As pessoas têm que ver. Se fosse isso, o próprio Paulo, de novo, não poderia mandar cumprimento para a Febre, que fazia grande trabalho no ministério. Não poderia. Não poderia fortificar a Priscila também. Não poderia. Quando vamos... São as cartas do apóstolo Paulo que mandava para a serva de Deus, mulheres que exerciam um papel muito importante no ministério. Amém. Muito forte. Mas o dia de hoje é uma luta muito grande, é uma batalha muito grande. Muito grande, não é fácil uma mulher liderar um ministério. Os homens... Isso por causa do preconceito ou por causa desta situação que o apóstolo Paulo terá falado, ou mesmo machismo, pastora?
Machismo. Então quer dizer que eles querem estar sozinhos. Só. E se calhar tem aquele medo se as mulheres aparecerem, ser usadas muito, senão ou vão se fazer, ou talvez vão levar nosso lugar, e talvez não vão já nos respeitar mais. Machismo. Machismo. Isso é mau, isso é mau. Irmãos, estão a matar o dom de muitas mulheres. Porque no livro de Joel, quando disse que nos últimos tempos derramarei o meu espírito, disse para toda a humanidade. Não excluiu se havia homem ou mulher. Não, aí não havia gênero, e para toda a humanidade. Amen. Tanto velhos, crianças, mulheres, homens profetizarão. Yes. Os homens devem olhar nesta parte, nesse sentido. Porque uma pessoa, você não pode criticar uma coisa assim, basear só num único versículo, não. Não pode. Não. Você tem que ver que esta palavra está escrita em quantos livros? Não porque falou-se do Corinto, e no Corinto eles são ganganga, no Corinto. Não pode. Não pode. Os homens devem aceitar a chamada da mulher para o ministério. Deve aceitar. Quem dá o dom é Deus, não é pessoa. Independentemente da cultura, da tradição, ou de língua, ou do país. Quem dá dom é Deus. É forte, é forte. Deus, Ele dá a quem Ele que merece que se dá para exercer. Suponhamos o próprio homem. Você pode ser um homem. Mas Deus olhando o teu... Porque o que acontece? Deus levanta alguém segundo o seu coração. Ele olha a sua capacidade. Ele é Deus para usar alguém, Ele não olha as aparências. Sim. Com esse sabe vestir bem, ou esse sabe falar bem, ou esse... Não. Amen. O que aconteceu com Davi? Quando Deus falou com o profeta Samuel para ir ungir um dos filhos de Jessé, quando chegou na casa, em primeiro lugar, ele estava a olhar para os filhos mais velhos, mais famosos, outros que eram guerreiros. Tinha se esquecido de Davi. Onde estava Davi? Lá no mato a apacentar as ovelhas, a cheirar mal lá. Amen. Sure. É isso. Quando olhou nos olhos, disse, deve ser esse. Deus disse, não é esse. Talvez esse. Deus disse, não é esse. E no fim disse que Deus não olha para a aparência das pessoas, nem a estatura das pessoas, mas Deus olha para o coração. Então, Deus, Ele levanta a qualquer um a que Ele quiser. Tanto as mulheres, tanto os homens. E o dom espiritual é para todos. É para todos. Deus pode não levantar um homem. Nem porque eu sou homem tem que ser levantado, não. Ele pode não levantar um homem, mas quando olhar para o coração de uma mulher e ver que tem uma capacidade para exercer a obra do Senhor, Ele pode levantar e derramar dom. Dom nós todos fomos dados. Dom é para nós todos. Dom é para nós todos. E Ele usa qualquer um que está preparado, que Ele olha para esse coração, que essa pessoa se dá para me servir. Ele escolhe qualquer um. Mas temos uma luta grande. Em condição normal, os homens deveriam aceitar o chamado das mulheres no ministério e apoiá-las. É verdade, pastor. Deveria apoiar. Eles devem olhar que a obra que a mulher está a fazer é para a salvação de vidas. A obra também, nós homens estamos a fazer, é para a salvação de vidas. Porque o objetivo de tudo isso no fim é só para a salvação de vidas. A honra e a glória é para Deus, pertence a Deus. Não é um homem. Não é um homem. Se nós olharmos para isso, que a seara é grande, nós todos somos trabalhadores desta machamba. Estamos colimares e a colheita é de Deus. Ninguém poderia discriminar ninguém.